Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, comente se for o caso, se desejarem. Dê seu like, seu dislike também, se desejarem e se quiserem. Vamos falar hoje sobre a esquizofrenia dos ateus. É assim que os cristãos veem os ateus. Muitos cristãos chamam os ateus ou os afins de esquizofrênicos. Os ateus são esquizofrênicos. Provavelmente, se você é ateu, já se deparou com esse comentário da parte de algum crente ou cristão. Por diversas vezes, tive que refutar alguns em diferentes oportunidades quando me falaram assim, falaram essa bobagem. Muitos cristãos acham primoroso e irrefutável tal argumento, né? Alguns já me chamaram de esquizofrênico por ficar debatendo a respeito de algo que eu tenho a certeza de que não existe. Questão de Deus, né? Como é que você chama Deus de assassino, de mentiroso e tal, se você diz que ele não existe? Aí muitos alegam essa questão, né? Então você é esquizofrênico. E você sabe que Deus não existe e o trata como se ele existisse. Então, Deus existe ou não existe para você? É isso que eles argumentam. É assim que eles argumentam. Sim. Se Deus não existe, por que você diz que ele assassinou pessoas, roubou terras, né? Diziam meus crentes. Ou dizem meus crentes, né? Se Deus não existe, por que você insiste em dizer que ele roubou terras alheias, assassinou pessoas, mentiu e assim por diante? Essas são algumas perguntas ou questões mais comuns que são feitas por cristãos em geral, para tentarem refutar um cristão, para tentar refutar um não cristão, desculpe. E, e já vi muitos ateus ficarem sem resposta ou dar uma resposta não muito satisfatória para o crente, a ponto de ele sair gargalhando, kkkk e coisa do tipo, né? E tirando a maior zoeira da cara do ateu. Sempre procuro responder o crente em todo e qualquer argumento por ele elaborado, usando a palavra do Deus deles, o livro que eles mais valorizam, a Bíblia. Apesar que a valorização da Bíblia está caindo cada vez mais, né? Que eles não estão dando muito valor para a Bíblia, não, né? Porque tudo que você fala agora, eles querem. Me mostra as fontes, ou seja, as fontes que eles querem agora, são fontes externas da Bíblia. E quer prova na história, na arqueologia, ou seja, a Bíblia está perdendo credibilidade, não tem mais moral não. Aquilo que você mostra para eles dentro da Bíblia não tem mais valor, eles querem fontes externas. Veja que absurdo. Bom, quando o crente me chama de esquizofrênico por estar criticando alguém que eu acredito não existir, como o Deus dele, né? Costumo perguntar se Javé ou Jeová, qualquer outro nome que ele tenha como sendo de Deus, o YHWH, é esquizofrênico também. Pois se sou esquizofrênico, por criticar algo que tenho a certeza de que não existe, então Jeová também o é. Veja, Jeová, Deus dos deuses, Jeová, Deus dos deuses, o sabe e o saberá Israel, se em rebeldia ou se por transgressão contra Jeová. Não nos salve tu hoje. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Perceberam? Jeová afirma que ele é Deus sobre outros deuses. Pode aqui uma coisinha aqui, pessoal, rapidinho. Perceberam? Jeová afirma que ele é Deus sobre outros deuses.
Ainda no livro de Isaías, Deuteronômio, ele diz ser o único Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Anunciai. Eu não botei o texto de Deuteronômio, não. Parei. Foi, não coloquei o texto de Deuteronômio, não. Bom, mas existe a passagem de Deuteronômio, certo? Que o Deus hebreu se diz ser o único Deus, né? E que Israel deve adorar ele, certo? Vou tirar porque eu não botei, né? Para não ficar um negócio bem coerente. Bom, ainda no livro de Isaías, ele diz ser o único Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te seguirei, ainda que tu não me conheças. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. E quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Desde a antiguidade, hein? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E que Deus orgulhoso, né? É convencido, né? Que só Ele é Deus e que só Ele é o bom. Não há outro semelhante a Ele. Só Ele é Salvador. Mas se esses deuses não existem e são falsos, então por que Ele dá tanta atenção a eles? Entenderam? E os cristãos normalmente criticam o ateu, né? Porque fala que Deus matou, que Deus roubou, que Deus assassinou, que Deus mentiu. Mas, por sua vez, o ateu diz que Deus não existe. Então, como é que Deus praticou essas como é que ele acusa Deus de ter praticado essas coisas se o ateu diz que o Deus não existe? Aí surge a questão. E Deus também é esquizofrênico? Porque ele diz também que os deuses não existem. Então, por que o Deus hebreu insiste tanto em dar atenção a eles nos textos bíblicos? Será ele esquizofrênico também, cristão? Porque um Deus que se diz o verdadeiro e todo-poderoso se preocuparia com deuses que sequer existem? É a questão. Por que um Deus ia se preocupar em dar leis para seu povo e não dizendo que eles não deveriam adorar esses deuses? É a exemplo dos Dez Mandamentos, né? E toda a Torá, né? E há várias passagens dizendo, o Deus dizendo, Deus hebreu dizendo que não é para eles adorarem aqueles deuses. Então por que se preocupar tanto com algo que ele sabe que não existe, que não produz resultados? Não é cristão. Será que Deus é esquizofrênico também? Não sabe que outros deuses não existem, que só ele que é Deus? Só ele é o único Deus verdadeiro? Por que um Deus que se diz verdadeiro se autoproclama como Deus dos deuses? Como é que alguém se diz que é Deus dos deuses se esses deuses não existem? Não tem poder nenhum. Qual é a glória de se dizer que é Deus dos deuses, sendo que esses deuses não existem? Não tem poder nenhum. Veja, esse Deus é maluco, né? É esquizofrênico também. Esquizofrênico também, cristão. É que se intitula Deus dos deuses. Se ele mesmo diz que esses deuses não existem, não têm poder, não valem nada. Não, cristão. Como é que Javé é Deus sobre esses seres inexistentes sem qualquer poder? Será que Javé é esquizofrênico também, cristão? Alguns tentam remediar a grande burrice desse argumento, né? Por dizer que os anjos são deuses, governantes, poderosos, são deuses, em virtude do termo Elohim. Assim, Jeová é Deus sobre esses deuses, anjos e poderosos reis. Só que não é isso que as passagens nos mostram. Pode notar, quanto mais um crente tenta justificar suas crenças, mais ele vai se complicar, mais ele vai se enrolar. Essa afirmação do crente é falsa. Quando ele diz que Jeová seria Deus dos deuses, no sentido de que ele seria Deus, é Deus sobre esses aí, sobre reis, sobre os anjos, coisa do tipo. Pois esses deuses sobre os quais Jeová afirma ser Deus sobre eles, não se refere a anjos e nem a reis poderosos.
mas há os deuses que ele chama de falsos. As passagens nos mostram isso. Vejam, esses deuses não são anjos, são os deuses que os outros povos acreditavam que existiam e adoravam. E a prova disso vamos buscar na própria Bíblia. Vejam, quando os hebreus saíram do Egito, Jetro, ao encontrar com Moisés, disse que agora estava sabendo que Jeová era o Deus dos deuses, por aquilo que Javé fez aos deuses do Egito. Ou seja, Jetro estava dizendo que Jeová era Deus sobre os deuses do Egito. Vejam, disse ele: Bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do Faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei, isso Jetro dizendo, agora sei que o Senhor, seja Javé e HVH, é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Estão vendo? E quem são esses deuses que já está dizendo que o Senhor é o Javé, né? Se tornou maior sobre esses deuses? Pois ele o superou exatamente naquilo que eles se vangloriavam. Os deuses dos egípcios. Os deuses egípcios. Você já vai estar dizendo que ele é Deus dos deuses. É Deus sobre aqueles deuses. Ele dizia que não existia. Está entendendo, pessoal? Perceba que Jetro não está dizendo que os deuses egípcios não existem. Tá entendendo? Ele não está dizendo isso. Mas apenas reconhece que há um que estaria acima daqueles em poder. Sim, quando algum deus do passado dizia que era Deus sobre outros deuses, isso queria dizer que esses deuses existiam e que havia um que era maior em poder. Itar, Zeus, Odin, El e outros, quando diziam ser Deus dos deuses ou Pai dos deuses, eles estavam simplesmente dizendo que reinavam sobre esses deuses e exerciam domínio sobre eles, por lhes serem superior. Eles estão dizendo que os deuses sobre os quais eles estão acima existem. Então, o Deus hebreu, quando diz que ele é o Deus dos deuses, ele está dizendo que ele está acima desses deuses. E, por sua vez, esses deuses existem. Só que esses deuses são inferiores a ele. Aí o cristão não entende. Quer dizer, Jeová, o Deus dos deuses, é um esquizofrênico que manda os hebreus não adorarem seus deuses, não adorarem deuses que não existem, mas que ele domina sobre eles. Veja que loucura. Jeová afirma que eles não existem e ao mesmo tempo diz que eles existem, já que ele domina sobre esses deuses. Quando se diz que um Deus é Deus dos deuses, ele está dizendo que esses deuses existem. Só que ele é maior que esses deuses. Jeová diz que só há um só Deus, mas vemos no próprio texto bíblico vários deuses que ele não quer que sejam adorados. Então, como é que só existe um Deus? Não é, pessoal? Ao lado do próprio Deus. Aí o crente vai, não, mas Deus verdadeiro é só um. Mas como é que só existe um Deus verdadeiro? Por exemplo, é, muitos cristãos alegam que falam que Elohim significa deuses. Aí Elohim também é aplicado aos anjos. Aí os anjos são deuses falsos? Quer dizer que lá no céu existem deuses falsos, que são chamados de anjos. Aí Jesus também é tido como Deus, é tanto que diz que faz parte da Trindade. O Espírito Santo também é um Deus, tanto que faz parte da Trindade. Então só existe um Deus. Qual Deus? Esses três? Aí o crente entra na piração, né? Não, eles três são um só, certo? É um só Deus. Com as mesmas ideias, mesmos pensamentos, mesmos poderes, mesma divindade. Aí a Bíblia, você vai para a Bíblia, diz que só tem um que tem imortalidade. Não fala que tem mais de um que tem imortalidade. Só um tem imortalidade. Fala sério, crente. Seu Deus é um esquizofrênico. E quanto mais você defende esse Deus, mais esquizofrênico você se torna. Ao lado do próprio Deus Jeová, há trilhões de deuses falsos, pois ele diz que seus anjos são deuses. E se só ele é o verdadeiro, os anjos serão que tipo de deuses? Deuses falsos, né? Mas no céu há espaço para deuses falsos?
E os deuses eram vistos como existentes, tanto que ele não queria que seu povo os adorasse. O povo de Jeová acreditava que esses deuses existiam, ou seja, aqueles deuses que eles diziam que eram falsos, eles acreditavam que existiam. Tanto que eles, o povo de Jeová, os hebreus, insistia em pedir que ele, Javé, né? Tanto que ele, Javé, supostamente insistia em pedir que os hebreus não os adorassem. A passagem para os hebreus diz que não é para os hebreus temerem os deuses daqueles povos. Ou seja, como é que ele pede para os hebreus não temer algo que não existe? O povo de Jeová era tão esquizofrênico quanto seu Deus, pois eles algumas vezes vão dizer que os deuses não existem, mas não pararam de adorar esses deuses que eles mesmos dizem que não existiam. Repare, os hebreus diziam, né, nos contos monoteístas, que aqueles deuses eram falsos, né? Tudo pedra, ouro, prata, madeira, coisa do tipo. Mas eles não pararam de adorar esses deuses. Adoram mais esses deuses do que o próprio Deus que se dizia que era verdadeiro. Só viviam atrás de pedra, pau, madeira, ouro e prata para adorar. Mas não queriam adorar de jeito nenhum o Deus que se dizia que era verdadeiro. Então esse povo só pode ser esquizofrênico, né? É que eu sei, eu falo com esse Deus que diz que é verdadeiro e passa leis que só meu povo tem. E mesmo assim eu só quero adorar os deuses falsos, que se diz falso, né? Não quero adorar esse Deus que se diz verdadeiro. Então eu só posso concluir que esse povo deve ser esquizofrênico. Mas acredito que um povo esquizofrênico só poderia criar um Deus também esquizofrênico, não é mesmo? O Deus hebreu é esquizofrênico, seu povo que o criou também é esquizofrênico, porque as características de um Deus são extraídas de um povo, né? Daí a esquizofrenia de Javé, porque esse povo é esquizofrênico. Dessa forma, o pobre cristão fica caladinho e o que insistir pode observar, só falará mais besteiras e ficará em maus lençóis. Quanto mais ele insistir, mais vulnerável vai ficar, pois estará tentando criar explicações que se chocarão com suas crenças e com a Bíblia. Todos com os quais conversei sobre essa questão ficaram caladinhos e desapareceram, e quando não fizeram isso, desviaram o assunto para não passar mais vergonha. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.